Seja bem-vindo à nossa Global Sales School. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de espanhol para quem fala português. Pensa numa mistureba na minha cabeça com tanta língua, mas vamos que vamos. Estamos na nossa... repassando o nosso método CELA em 3 passos. Para todo, estudia e pratica, ok? Em 3 passos, já tem um detalhe aí que o en, que em espanhol é com N, com N, e em português é com M, tá bom? Então, vamos prestar atenção. Olha a palavra passos. Passos se escreve com um só S, tá bom? Para todo, estudia e pratica. O nosso querido método para você poder se focar no que vai fazer, larga tudo que está fazendo, se foca no que você vai fazer para tirar o máximo de aproveitamento daquilo que você vai conhecer agora, já nessa aula número 5, ou classe número 5, classe 5 também podemos dizer, buena classe para ti, que você tenha uma boa aula. E vamos fazer uma espécie de resumo, né? Porque estamos na aula número 5 e aí eu coloquei a número 6 para você ter uma noção do que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Então, primeira aula foi as saudações, na segunda foi o verbo ser com as pessoas, né? Do singular e do plural. Na terceira aula foi as cores, né? Na aula 4 foi os números. Na aula 5, essa de hoje, é o uso dessas cores que a gente viu na aula 3, e na próxima aula a gente vai dar o uso, né, dos números, e vamos ver também os números ordinais, tá bom? Então, vamos continuando para a nossa aula de hoje, que é das cores, né, que há na Bíblia. Lembrando que a gente sempre vai dar uma passagem pela Bíblia, para a gente poder estar aprendendo, podendo aplicar, absorvendo o conhecimento da palavra de Deus, né? Porque o nosso intuito é poder estar anunciando as boas novas de salvação nesta nova língua, na tua vida, o espanhol. E diz assim, a palavra de Deus, falando das cores, a gente tenta atrelar a passagem bíblica com o assunto, né? Tomara que a gente possa fazer isso em todas as aulas. Eu creio que vai ter assunto para cada assunto que a gente venha ensinar, né? Hoje é o arco-íris, falando das cores, né? O sinal do pacto de Deus. El arco-íris, la señal del pacto de Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice Dios, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Esto está en Génesis 9, versículo 12 al 15. É bom porque a gente vai estar também falando a respeito dos números que a gente já aprendeu na aula 4, né? Então, essa foi a palavra que Deus deixou no livro de Gênesis, né? Aí você está vendo como se escreve Gênesis, Gênesis, a pronúncia, né? Com esse acento que é diferente ao acento em português, né? E capítulo 9, versículo 12 al 5. Lembra que em português é 12 ao 15, né? Perdão, eu falei ao 5, 12 ao 15, porque eu fiquei prestando atenção no al, que é diferente a expressão em português 12 ao 15, a gente diz 12 al 15. A ele, né? É comum a expressão de
de um número até o outro número, né? É como se fosse um salto, né? 12 al 15, ¿ok? Entonces, algunas expresiones que podemos identificar, algumas expressões que a gente identifica. Agora que eu percebi que eu falei o método em português, mas a ideia é estar falando ele em espanhol em cada aula, né? Los colores en la Bíblia, as cores, a gente falando das cores na Bíblia, né? Outra vez essa junção, ou essa separação do na, que seria, em português, a gente fala em lá, ok? A gente escreveria os cores se forem masculinos, mas em português, cores é feminina, então você diz as cores. A gente está falando los porque é uma palavra que em espanhol é masculina, né? Vai saber por que de uma língua para outra muda o sexo da palavra, né? Não é essa confusão que está tendo agora com essa confusão do movimento LGBT, né? Em nome de Jesus está repreendido, mas é bom falar do assunto porque o arco-íris não é a bandeira LGBT, é a bandeira do sinal, é o pacto de Deus, é o sinal de Deus para nós saber que, apesar da maldade que há na Terra, ele nunca mais, ele determinou nunca mais destruir a humanidade. Certo é que a destruição virá sobre Satanás e seus demônios e aqueles que decidiram não seguir a Deus, aqueles que decidiram pela maldade. Amém? Então, a mudança de sexo aqui é só nas palavras. Não existe mudança de sexo nas pessoas, não existe a mudança da natureza para nós, não existe essa possibilidade, porque a gente gostaria, né, de poder dizer para todo mundo, sim, o amor, não. O fato é que não podemos negligenciar ou colocar em risco as almas. O nosso foco é o céu e realmente Deus estabeleceu regras e nós precisamos entender que essas regras foram feitas para o nosso bem, mas como não é uma pregação, é apenas uma aula, mas você precisa aprender a pregar em português. Vamos aos pouquinhos falando ao respeito, né? Então, el arco iris es la señal del pacto de Dios. Y así le dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí e vosotros. Vosotros, que é uma expressão que a gente caiu em desuso para nós, né? Você vai achar em textos, em livros, você vai escutar na Espanha, e eu não sei, não tenho certo se em algum país da Latinoamérica se usa o vosotros, mas eu tenho ouvido, por exemplo, pessoas do Peru, do Uruguai, do Chile, pessoas do Paraguai, eu tenho tido contato com pessoas da Bolívia, eu tenho tido contato com pessoas da Venezuela, da Colômbia. Aqui é uma cidade, e nas minhas viagens também, é uma cidade muito turística, então tem muita gente de Latinoamérica também, né? E também as nossas cidades universidades, ou a nossa cidade universitária e as nossas faculdades atraem muitas pessoas de Latinoamérica, especialmente para vir estudar aqui, né? Então, a gente consegue conviver com muitas pessoas de Centro-América, de Latinoamérica. Então, eu tenho escutado eles falar, assim que chegaram do país deles, então, não tenho escutado o vosotros. Realmente é uma expressão que se usa na Espanha, né? E que se usa já para nós nos livros, né? Aqui na Argentina, a gente não utiliza essa expressão, mas é uma pessoa, né, do plural, e a gente, na verdade, acaba falando apenas ustedes, né? Eu acho que quem substitui, né, mamãe? É ustedes, né? Nós temos a primeira pessoa do plural, que é nós outros, a segunda seria ustedes, e a terceira seria ellos, né?
Estou pensando se há algum país que eu tenha ouvido, mas realmente eu não tenho ouvido. Então, fica ali porque estava na tradução que eu peguei para compartilhar com vocês e aproveito para explicar esse desuso. Você vai achar nos livros, né? É bom você aprender para você poder entender, mas a gente não usa. Mi arco, eu amei essa expressão de Deus falando mi arco. É meu. Então, mesmo que o diabo queira ter roubado e queira ter mudado o significado desse arco, ele pertence a Deus. E por mais que ele tente enganar, ele vai enganar aqueles que não querem abraçar a verdade. Esse arco é nosso, porque Deus disse que é dele, e nós somos dele, e ele é nosso. Então, esse arco é nosso, ninguém vai nos roubar. Eu me lembro que eu comprei uma umbrella, né? Um guarda-chuva com as cores do arco-íris. Eu amei, porque eu nunca tinha visto um guarda-chuva há pelo menos uns 7, 8 anos atrás, quando não estava nesse furor do movimento LGBT, né? E a minha irmã falou para mim, não, Lina, o que é isso? Você agora é do movimento. Eu falei, que movimento é esse? Aí eu não estava sabendo ainda, né? Aí ela me explicou, eu falei, quer saber? Eu não vou deixar de usar o guarda-chuvas, porque ele pode parecer do movimento. O guarda-chuva, ele tem as cores do arco-íris, e esse arco-íris nos foi dado ao povo de Deus, nos foi dado à humanidade, como sinal do pacto. Então, não vou desistir, abrir mão do meu guarda-chuva, que eu amei quando vi, né? Então, o nosso arco é nosso, em nome de Jesus. Mi arco é puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. E sucederá, escuta o som do SC, na palavra quase não se percebe, né? E sucederá, ok? Sucederá é muito similar, e, na verdade, você vai perceber essa diferença na gramática, na escrita, certo? E sucederá que quando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, dice el Señor. Y me acordaré, como si Deus esquecesse, né? Me acordaré, olha aí a palavra lembrar, no espanhol, é recordar ou acordar-se. Tem essas duas opções, essas duas formas, né? Recordar ou acordar-se, ok? Del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Outra vez o vosotros, e poderia muito bem dizer, por exemplo, na linguagem atualizada, você pode procurar, né? E diz, entre ustedes y yo, o entre mí y ustedes, y todo ser viviente de toda carne, e ali está abraçando a humanidade toda, né? E não apenas a humanidade, está falando de toda a criação, né? E não haverá mais dilúvio de aguas para destruir toda carne. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 15. Assim, então, tendo compartilhado a palavra de Deus, vamos continuar. Olha que lindo, eu consegui fazer uma letra de cada cor. Eu amei esse slide. Eu gosto de cores. Você sabe que eu passei a amar as cores quando eu passei a ter contato com a cultura brasileira. Aqui, os argentinos somos bem mais sóbrios, vamos dizer, com as cores, com o uso das cores em geral. Mas a partir, sempre fomos, né? As nossas roupas eram mais apagadas, eram mais azuis, eram mais escuras, cores mais sem brilho, né? Eram umas cores mais dos tons creme, até os amarelos não eram tão acessos. Mas a partir do Mercosul, essa é uma curiosidade que eu quero compartilhar com você, a partir do Mercosul, a partir desse intercâmbio do Brasil à Argentina, a Argentina se viu abrilhantada pelo uso das cores, assim, bem acessas, bem na diversidade das cores, as cores brilhosos. A gente não via um tênis com cores fluorescentes, né? Aquelas bem acessas. A gente não via, por exemplo, as pessoas
na rua com cores amarelas, laranjas, assim, cores bem ligadas, né? Então, hoje a gente pode ver que essa influência do povo brasileiro nos trouxe esse colorido para a nossa cultura. Foi muito bom nos misturar com vocês, e ao mesmo tempo o povo argentino, nessa mistureba santa, deu para vocês um repartido das cores mais sóbrias, né? Então, os colores amarillos eu coloquei, tentei colocar cada nome com a cor que corresponde, mas o branco não tinha como colocar branco, porque o fundo é branco e ele ia sumir, né? Então, amarillo, azul, celeste, blanco, marrón, gris, lila, naranja, rojo, verde, violeta, negro, bordó e rosa. Algumas cores eu tentei colocar aqui, tem algumas na aula 3, você pode repassar, ficar ouvindo o áudio, ficar assistindo esse vídeo, e você vai perceber. Mas hoje nós vamos dar, além de falar das cores, vamos dar uma aplicação, né? Vamos tentar construir frases com essas cores. Por exemplo, aí eu coloquei um nome da atividade em espanhol, usemos los colores. Em português, traduzindo, seria vamos usar as cores, né? Então, mas não é uma expressão literal, porque eu deveria ser agora vamos aplicar esse conhecimento, né? Eu coloquei uma frase de marketing, né? Usemos los colores. E eu escolhi ou montei 7 orações, 7 frases com com essas cores que a gente viu, né? Então, por exemplo, no céu tem nuvens brancas, né? E aqui, en el cielo hay nubes blancas. Cuando se nubla, aparece el arco iris. Quando fica nublado ou fica cinza, né? A expressão em português, aparece o arco-íris, né? Los girasoles são amarillos, os girassóis são amarelos. La manzana es roja, pero también hay manzanas verdes. A maçã é vermelha, mas também tem maçãs verdes. Mi gata blanca, aí aqui cometi um erro, mi gata es blanca, faltou o es do verbo ser, e tiene uma manchita negra. Isso faz referência a uma música que a gente tem, eu fiz até um rio para minha mãe ontem, que diz assim, né, que fala a respeito dessa expressão. Eu estou tentando lembrar, agora esqueci. Mi gata es blanca y tiene una manchita negra en la trompa y vivía en una casita vieja con una ventana. Então, essa frase eu tirei dessa música para a gente falar, usar as cores brancas e preta, né? Ou negra. Las rosas son rojas, para falar um pouquinho da ironia das nossas conclusões, que a gente vai dar o nome de rosa para uma flor que é vermelha. Vai entender as pessoas, né? Mas aí coloquei essa brincadeira com respeito às cores. Las rosas são rojas. Mas, na verdade, a gente sabe que tem rosas brancas, tem rosas agora de outras cores, né? Tem rosas até amarelas. Tem uma forma agora que o pessoal da apicultura, eles fazem mudar as cores das flores, né? Então, tem rosas brancas também. Então, as rosas são rojas. E a última tinha que ter a ver com a palavra, né? Diz, as vestiduras, as vestes, seria em português, do Senhor são brancas como a neve. Quem não conhece aquele louvor, né? Aquele corinho, não é corinho, aquele hino da harpa, né? Branco mais que a neve, blanco más que la nieve, las vestiduras del Señor son blancas como la nieve.
vamos a estar compartiendo. ¿Por qué no una música del arpa cristiana? Más blancas que la nieve. Es un himno que a mamá le encanta, hein? O hino da harpa que a mamãe mais gosta é esse que a gente costuma usar na Santa Ceia, hein? Então, vamos falar todas seguidas. En el cielo hay nubes blancas, cuando se nubla aparece el arco iris, los girasoles son amarillos, la manzana es roja, pero también hay manzanas verdes. Mi gata blanca tiene una manchita negra. Las rosas son rojas. Las vestiduras del Señor son blancas como la nieve. Então, agora, a hora de você aplicar. Agora é a sua vez de usar essas expressões e construir frases. Dá uma volta na sua casa e, olhando as cores que possui, monta pelo menos 7 frases, assim como eu fiz, relatando que coisas existem ali e que cores são, e de que cores são, né? Que cores você tem na sua casa. Repita essa aula várias vezes, aproveitando que ela vai ficar gravada para memorizar, guardar na sua cabeça, na sua mente, os conceitos, para você poder lembrar a forma de pronunciar. E então, assim, nós chegamos ao final da nossa aula número 5, falando ao respeito do uso das cores que a gente viu já na aula número 3. Se você não viu, volta para trás, corre, vai procurar a aula número 3 e dá uma olhada no aprendizado das cores. Nos vemos hasta la próxima clase. Bendiciones, que Dios te bendiga y que puedas estar aprendiendo por español para anunciar las buenas noticias de salvación. Nos vemos.